Oi, gente, bom dia, boa tarde, né? Quinto dia do meu propósito da Quaresma de São Miguel. Eu e minha companheirinha aqui, que também tá fazendo a Quaresma junto comigo, né, João? Todos os dias ela vem aqui comigo. E eu resolvi hoje compartilhar uma passagem da Bíblia que, quando eu li ela, eu fiquei... Me vieram algumas ideias na cabeça, fiquei pensando algumas coisas e eu vou ler, aí depois eu compartilho com vocês. É Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vou pôr a Bíblia aqui pra mim não ficar olhando para baixo toda hora, mas não vai ter muito como. Pedro e o centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso, ele e todos os seus da sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Esse homem viu claramente numa visão, pela hora nona do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: Que há, Senhor? O anjo replicou: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus, como uma oferta de lembrança. Agora envia homens a Jope e faze vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus homens criados e um soldado temente ao Senhor daquele que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou-os a Jope, não sei. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximaram da cidade pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço de casa para fazer oração, que era o Pedro que ele tinha pedido pro Cornélio procurar. Então, como sentisse fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparava, caiu em êxtase, viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: Levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: De modo algum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa profana e impura. Esta voz lhe falou pela segunda vez: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto se repetiu 3 vezes e logo a toalha foi recolhida ao céu. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera. Quando os homens, enviados por Cornélio, se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão, eles chamaram e indagaram se ali havia hospedado Simão com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito: Eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhe: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Qual é o motivo por que viestes aqui? Responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te mandar chamar a sua casa e de ouvir as suas palavras. Então Pedro os mandou entrar e hospedou-os. No dia seguinte, levantou e partiu com eles, e alguns irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava, tendo convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: Levanta-te, também eu sou um homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas
que se tinham reunido e disse: Vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso, vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivos me chamaste? Disse Cornélio: Faz hoje 4 dias que eu estava a orar em minha casa. À hora 9, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes, que disse: Cornélio, a tua oração foi atendida e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém a Jope e manda vir Simão, sobrenome Pedro, não sei o quê. Por isso, mandei chamar, felicito-te por teres vindo. Agora, pois, eis-nos todos reunidos na presença de Deus para ouvir tudo que Deus te ordenou a nos dizer. Então Pedro tomou a palavra e disse: Em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel e anunciando-lhes a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Deles todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebam perdão dos pecados por meio de seu nome. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles o ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra: Porventura pode-se negar a água do batismo a este que recebem o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficassem com eles por alguns dias. Então, você vê que Deus estava mostrando para ele que mesmo que eles falavam que os estrangeiros, que nenhum judeu podia entrar na casa dos estrangeiros, que era para ele fazer isso porque ele era temente a Deus e Deus queria dar, né, essa unção para ele também. Então, daí eu comecei a refletir como Deus conecta as pessoas, né, que estão em oração, independente de não serem do seu convívio, ou pessoas de classes sociais diferentes, as pessoas mais improváveis, umas pessoas que talvez nunca se encontrariam se não fosse pela voz de Deus, né, por estarem conectadas a Ele, né. Então todos que estão na palavra dele, que estão em oração, que estão querendo, sentindo a presença dele, ele conecta. Então eu imaginei, quando eu vi essa cena, como se Deus tivesse um radar, assim, com todas as luzinhas acesas das pessoas que estão rezando, sabe? E ele soubesse quem ele vai conectar com tal pessoa, porque às vezes uma pessoa tá precisando, tá pedindo alguma coisa, e a outra pessoa tá só agradecendo, tá se doando, falando para Deus que tá à disposição dela, para ela usar. Então Deus vê essas duas pessoas, conecta e faz com que a que tá se oferecendo para doar, ajudar a que tá precisando receber. Então é muito moderno isso, né? Eu vejo que, nossa, parece que tem um painel, parece que é as coisas de hoje em dia mesmo, assim como você se conecta com o Uber, com o Waze, que eles procuram os carros que estão mais próximos, né? Acontece a mesma coisa. Eles procuram as pessoas, mas, por exemplo, o Uber, o Waze, são as pessoas que estão dentro do aplicativo, que são as pessoas que estão conectadas com Deus, que estão clamando pela palavra dele, que estão pedindo ou que estão se oferecendo, agradecendo. Então é muito maravilhoso, assim, você pensar que como Deus está no controle de tudo, né? Ele tem o controle de tudo nas mãos dele, né? Ele procura o que está mais disponível,
o que às vezes já passou pela mesma coisa, o que vai poder ajudar aquela pessoa de alguma forma, né? É como se fosse uma rede de apoio, né? Porque por mais que você tenha a sua comunidade, a igreja, a família, muitas vezes vem pessoas do nada falar com você ou na rua, ou pessoas que você nunca imaginava, ou conhece, ou conhece, mas nunca falou. Falar a palavra de Deus, falar alguma coisa que Deus confiou a elas, né? Pra falar pra você. Então, nossa, é uma ligação, assim, é uma coisa que é muito mais moderna que todos os aplicativos que tem hoje em dia. Uma pequena interrupção, mas voltei aqui. Então, ele é incrível como ele conecta as pessoas, né? Mesmo pessoas que até não gostam de você, às vezes vão fechar alguma porta pra você, mas era o que você precisava naquele momento, né? Então, ele é muito incrível, assim, pensar que ele tá no controle de tudo. É como se ele tivesse um controle na mão dele e tudo tá na mão dele. Então, aqueles que acreditam nele tem que saber que ele tá no controle de tudo, né? Tem que confiar, porque se a gente rezar com fé mesmo, todas as nossas orações, Deus conecta as pessoas. Se a gente acreditar que tá tudo no poder dele mesmo, que se ele quiser, ele faz, que ele pode fazer tudo, ele é Deus, né? E é igual aquela música, se fizer ele é Deus, se não fizer ele é Deus. Então, ele tá no controle de tudo, mesmo quando a gente não enxerga no momento que uma porta se fechou pra gente, às vezes é o que você precisava. E graças a Deus que nem tudo que a gente pede, Deus dá pra gente, porque só Ele sabe o nosso caminho, o que é certo, o que tá preparado pra gente. A gente não sabe, né? Deus tá no controle, Deus tem esse radar, né? Deus conecta as pessoas. Ele cuida de cada detalhe. Caiu a vela. Uma vela do meu pai. É o que eu falei, pessoas clamando e pessoas oferecendo, né? Então, e uma hora que a pessoa tá pedindo, ela recebe, na outra hora ela tá oferecendo e Deus pede pra ela se doar pra alguém, né? Então é isso, Deus quer que a gente ajude uns aos outros e através da palavra dele, se a gente estiver atento, se a gente estiver disposto, se a gente estiver em oração, em comunhão com a palavra, tem muitas respostas, muitas mensagens que Deus vai querer passar através da gente. Só depende da sua disponibilidade e do tamanho da sua fé, né? Eu vejo com algumas coisas que aconteceram comigo, coisas simples, mas desde o momento que eu estava conectada com a palavra de Deus e estava pedindo, eu vi muito a mão de Deus em cada detalhe que apareceu, né? Um dia aconteceu uma coisa muito ruim aqui na minha casa, que eu fiquei com muito medo, que eu falei, Deus, por favor, me dá uma resposta, né? De pessoas que eu sei que não gostam da gente, né? Que querem nosso mal, pessoas, né? E eu fiquei com medo, eu falei, as pessoas não podem ter esse poder sobre a gente, de fazer a gente dormir com medo, né? E eu pedi muito a Deus uma resposta, que cuidasse da gente, rezei muito à noite, e meu marido também, minha filha nem ficou sabendo, porque a gente achou melhor para ela não ficar com medo, porque era criança, né? Aí a gente rezava, no outro dia, acho que era um domingo, sábado ou domingo, não, acho que era um sábado. Acordamos sábado com a campainha tocando. Daí o Jairo foi lá, daí eu tinha acordado, só que eu tava na cozinha. Daí ele foi lá, aí ele demorou um pouquinho, aí voltou, ele falou, e aqui é uma estrada de terra, uma rua sem saída, o final da rua, eu moro no sítio. E aí era aquelas testemunhas de Jeová, que às vezes vão nas casas, sabe? Do nada tocaram aqui. Do nada não, né? Eu falo do nada, mas eu sei que foi Deus que enviou a resposta que eu tanto pedi, sabe? Porque naquela época eu não era tanto, assim, eu pedia, mas eu não tinha tanto entendimento, não estava tão conectada, eu não achava que através de mim eu poderia ter as respostas. É a mesma coisa que quando você pede para uma pessoa rezar
por tal causa, porque você acha que você não tem autoridade suficiente, ou que você não tem intimidade suficiente, mas você pode rezar, né, também. Eu vejo isso muito hoje, né, que eu sempre achava que a oração das pessoas tinha mais poder que a minha. E não é isso, né? Deus, nós somos filhos de Deus e quem acredita e quem tem fé, e Deus tá lá pra gente, sempre vai estar. Agora a Joyce querendo entrar de novo. Vai, João. Voltou minha companheira. Então. E daí tocou, né, a testemunha de Jeová aqui e falou que queria só trazer uma palavra. E daí o Jair até tava com o celular e ele tirou foto pra mim. Aí ele falou, Má, você não vai acreditar. Olha a palavra que ela me falou. Quer ver? Eu até deixei aqui. Ó. É aberto. Que é Salmo 36, 10. Mais um pouco e não existirá o ímpio. Se olhares o seu lugar, não o acharás. Quanto aos mansos, possuirão a terra e nela gozarão de imensa paz. O ímpio conspira contra o justo e para ele range os seus dentes. Mas o Senhor se ri dele, porque vê o destino que os espera. Oi, gente, estou vindo aqui gravar novamente. Hoje não deu nada certo os vídeos que eu tava gravando no começo. Gravei metade de 2 e eu tava com muito problema na internet. Eu comecei a gravar, daí ficava sem conexão. Aí eu começava a gravar outro, ficava sem conexão. E daí eu gravei e terminei o vídeo todo. Quando eu fui ver, não tinha gravado a última parte. E fiquei muito triste, fiquei muito chateada. Já tinha gravado, ficado preparando tudo que eu ia falar. E tá sem internet aqui em casa. Então, eu queria gravar no Instagram, porque tem filtro e tem... E daí eu consigo já deixar salvo, né? E daí depois já passo direto. Mas não consegui. E daí eu até saí, a gente foi pra cidade, fomos comer, porque tava sem internet. Eu falei, na volta eu faço. E eu acabei chegando à conclusão que eu acho que tem que trocar todo o assunto que eu tava falando, mudar tudo e falar sobre outra coisa que com toda essa situação, eu senti no meu coração que talvez eu tenha que falar disso. Por isso que eu acho que, como eu falei, nada por acaso, né? Não é que tudo também é coisa do inimigo, mas eu acho que talvez Deus tá me mostrando que tem coisas mais importantes pra mim falar do que o que eu tava falando. Eu tinha gostado, mas eu vou falar sobre outra coisa que me veio com toda essa situação. Eu tinha falado um pouquinho no outro vídeo também, que eu tinha gravado, que na época que meu pai faleceu, a gente, antes dele, né, dele ter entubado tudo, ele tinha ligado pra gente, pra cada uma de nós, né, e ele ligou pra minha mãe, que tava junto com a Bruna na casa dele, e passou a senha de todas as senhas do computador, de todas as coisas importantes dele, e passou a senha do cofre dele, que a gente nem sabia o que tinha no cofre. E ok, a gente nem queria, pai, a gente não quer senha de nada, né? Minha mãe, não, Carlos, não, eu quero quero que vocês anotem, anota tudo. E anotamos, né? E infelizmente, né, ele acabou falecendo. E a gente teve uma surpresa muito grande quando a gente abriu o cofre. E a gente abriu o cofre, a gente nem sabia o que tinha lá. Guardava uns documentos, a gente achou, né, ou alguma coisa mais importante.
Tinha um pendrive lá. Daí a gente falou, nossa, um pendrive. Fomos ver, né? E é muito lindo, assim. Tinha um pendrive lotado de fotos nossas. Lembranças, assim, desde que a gente era pequena. Ele guardava tudo. Ele sempre falava, manda pra mim essa foto, manda pra mim essa foto, quando a gente tirava, né? E ele adorava tirar foto. Eu falava, pai, eu não aguento mais. Eu queria tirar foto em todo lugar, tira foto comigo, abraça, tira foto, vem cá, tira foto. E a gente nem sabia, mal a gente sabia que ele guardava tudo num pendrive, porque como se fosse um tesouro, né? E porque são as coisas mais importantes, né, que a gente tem na vida, as lembranças, os momentos bons que a gente passa com aquelas pessoas que a gente ama, né? E aí eu pensei em toda a situação que eu não queria gravar, né, o vídeo, porque eu tava sem filtro. E uma coisa tão irrelevante, né, tão pequena, pensar. Não é que eu não queria gravar, eu ia gravar. Só que, tipo, eu fiquei esperando até ver se a internet voltava até o último minuto pra ver se eu poderia conseguir, né, pôr um filtro. E me veio muito assim na cabeça quantas coisas a gente perde por vaidade, sabe? Por medo de não estar bem. E a gente às vezes deixa de fazer tanta coisa, assim, por medo de não aparecer bem na foto, ou por aparência, sabe? E eu achei tão lindo, tipo, meu pai guardar isso, que são as fotos da nossa família, como um tesouro, assim, porque eram fotos que era a coisa mais preciosa que ele tem, que tava dentro do cofre dele. A gente nunca imaginou que, que ele ia ter isso. E veio muito daquilo que eu falei, né? Que ele vivia a vida intensamente, que ele aproveitava cada momento e que ele sabia que ele, sabe, que poderia ser o último momento, que a gente tinha que curtir, que a gente tem que dar valor. Sempre quando a gente tava chateado ou brigava ou acontecia algum problema, alguma coisa com a gente, ele falava, deixa pra lá, não fica guardando mágoa. Tipo, ele sempre falava isso. Não vale a pena, sabe? Você ficar se preocupando, brigando por essas coisas que são tão pequenas, sabe? Tem tantas coisas mais importantes. E eu vejo. Ai, Joyce, eu não posso chorar. E eu vejo que é isso mesmo, né? Tem tantas coisas mais importantes do que as aparências, do que aparecer bem numa foto. É melhor ter uma foto que você não esteja tão bem, mas que você tenha uma lembrança com seu pai, do que você só pensar no que os outros vão pensar, sabe? Então, às vezes a gente deixa muito de viver os momentos por causa disso. E tem muita coisa que é tão mais importante, né? E essa reflexão me veio muito assim, depois de tudo isso que aconteceu, quantos filtros, sabe? Assim, filtros, né? Tipo, estão afastando a gente do que realmente importa, sabe? O quanto a gente tá colocando isso como mais importante do que Deus. Deus conhece a gente no momento que a gente tá mais vulnerável, no momento que a gente tá. Que geralmente, né, no momento que a gente tá sofrendo, que a gente tá chorando, que mais que a gente fala com ele. E quando você tá no seu quarto, quando você tá de joelho, Deus conhece nosso íntimo e pra ele não é nada aparência, né? Então, que a gente possa viver, pensar no que realmente importa, ver que tem muitas coisas que são tão superficiais, que são. Hoje em dia com a internet, né? Parece que sem internet a gente não vive, né? Falei, como que eu vou gravar meus vídeos sem internet? O que eu vou fazer? Não dá pra me gravar. Mas como assim, né? A internet, ao mesmo tempo que, nossa, é uma super tecnologia, conecta, né, com muitas coisas, ela tira muito a gente
de alguns momentos importantes que a gente troca, né, pela internet. A gente deixa muitas vezes de conversar com a pessoa que tá do nosso lado para conversar com uma pessoa que tá em outro lugar, mas que tá falando com a gente naquele momento, e a gente não vai deixar de responder, porque o que a pessoa vai pensar, né? Às vezes a gente tá num jantar com amigos, num almoço, e todo mundo no celular, e as pessoas estarem conversando entre elas, cada um tá conversando com outra pessoa que não tá. Então, como a internet deixou o mundo de hoje em dia, né, um pouco superficial, né? Ela ajuda em muita coisa, tem muita coisa boa, né? Não vou falar que não, mas quanta coisa mais importante que isso, né? Eu falo por mim mesmo, porque eu começo a me limitar quanto tempo eu fico no celular, quanto a gente é dependente disso. E muitas vezes o quanto a gente não chega até Deus, né? Não tem um relacionamento com Ele porque falta tempo, né? Mas sobra tanto tempo para outras coisas. Então, é uma reflexão depois de tudo isso que aconteceu hoje. A gente tem um tesouro, né? Que é a nossa família, que é nossos amigos, que Deus colocou do nosso lado, pessoas que nos levam, né, até Ele, pessoas que Deus coloca na nossa vida, e muitas vezes a gente deixa de viver esses momentos por aparência, né? Pra mostrar que você tá conectado, que você é blogueiro, que você tá postando coisa na internet, você tá mais preocupado com seguidores, com likes, do que com as pessoas que estão do seu lado, com o que Deus vai pensar de você, de como você pode agradar Ele, né? Então é um mundo muito moderno e ao mesmo tempo que hoje em dia a gente consegue assistir o que a gente quiser, pregação, vídeo, ouvir música, tudo em um clique, né? A gente... Até a Bíblia, né? No celular, que é uma coisa que facilita, mas tudo isso tira um pouco a gente do que realmente importa, né? A gente perde um pouco. A gente vê tanta gente que a gente vê na internet, casais, amigos, que, nossa, queria ser como esse casal. Olha como eles são apaixonados, um faz declaração pro outro direto. E você vai ver e, na realidade, eles só postam essas coisas, a vida deles não é realmente isso, né? É tudo aparência. Então, a gente tem que ser cada vez mais verdadeiro com Deus. Deus conhece nosso íntimo, é o que mais conhece a gente, conhece a nossa alma. Ele sabe quando a gente tá mentindo, ele sabe tudo, ele sabe da nossa vida, ele sabe como a gente vai querer disfarçar alguma coisa, quando a gente tá mentindo, quando a gente quer só mostrar as aparências, quer sempre parecer bem. Só que pra ele isso é tão irrelevante, né? Que eu pensei isso, como eu vou deixar de gravar um vídeo porque eu não tenho filtro? É uma coisa tão pequena, tão que até envergonha, sabe? Até tava tentando ver, como eu não tenho internet, se tinha alguma parábola que falasse alguma coisa disso, né? E eu achei essa lição de humildade, Lucas 14:7, né? Observando também como o convivas escolhiam os primeiros lugares, propor-lhes a seguinte palavra: quando fores convidados às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu, e vindo o que te convidou, te diga: cede o lugar a este,
Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Dizia igualmente ao que tinha convidado: quando deres alguma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos. Porque, por sua vez, eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Será feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. E é muito real isso, né? Quantas amizades a gente tem hoje em dia por aparência, por status, porque aquela pessoa pode te ajudar em tal área. Tem tantas amizades por interesse, né? Hoje em dia. E você vai, às vezes, convidar uma pessoa porque você quer depois convidar ela para sua casa. É o que eu falei ontem, né? Você sempre vai esperar alguma coisa em troca. Então, o que ele falou, se for para você convidar, convida o pobre, os aleijados, os coxos e os cegos, porque eles não têm com que te retribuir. E é isso, né? Você tem que fazer sem esperar nada em troca, não viver de aparência, não falar o que os outros vão pensar. Eu até vi uma história ontem, né, na internet, que é uma história, acho que fictícia, né? Mas que mostra tudo isso. Que um pai falou assim: filha, nós vamos fazer um jantar aqui em casa, então você vai lá na rua e convida todos os nossos vizinhos. Aí a menina foi lá e gritou: socorro, nossa casa tá pegando fogo, quem pode vir ajudar? E todos aqueles que eram amigos mesmo da pessoa, a maioria não foi. Apareceram muitas pessoas que ela não conhecia, na verdade poucas, né? Entre os vizinhos não foram muitas pessoas que foram, mas a maioria que ela não conhecia, e entraram na casa dela. O pai dela fez o jantar, né? Confraternizou com eles. E depois ele perguntou: filha, mas a gente não conhece ninguém que tá aqui. Por que você chamou eles? Ela falou: pai, porque eles seriam as únicas pessoas que viriam nos ajudar se a gente estivesse em perigo. Ele falou: então, eles merecem muito mais do que as pessoas que sempre estão do nosso lado, mas que nas horas que a gente precisa, não estão aqui pra gente. Então é muito isso, tem muita gente vivendo de aparência e esquecendo o que realmente importa, né? Eu saí totalmente do que eu ia falar, falei tudo pelo que aconteceu hoje, até tinha falado muita coisa que, se Deus permitir, eu falo amanhã, o que eu tinha falado na live que não salvou, mas eu acho que é isso, eu acho que hoje é isso uma palavra que eu gostaria de passar. E eu deixei muito pra última hora com a esperança, né, Então, quantas coisas de Deus a gente deixa pra depois também, é muito isso, né? Porque a gente acha que precisa de algumas coisas pra chegar até Ele, na verdade não precisa. É tudo tão mais simples. Só você não precisa ter nada, você não precisa ter internet, você não precisa ter filtro, você não precisa nem ter uma casa pra morar, só precisa rezar e ouvir a palavra de Deus e o resto Deus vai prover, né? Então, é muito isso. Hoje foi essa live, não é do jeito que eu planejei, mas talvez seja do jeito que Deus planejou. Então, foi ainda ter 40 dias pra falar. Menos, né? Hoje é o 5º dia. Então, eu vou ter 35 dias pra falar. E vamos ver como vai ser durante esses dias. Obrigada por ter me assistido mais uma vez. E até amanhã.